E aí hoje a gente faz a terceira aula nossa, tá? A terceira sequência nossa. Essa aula de hoje, ela vai, de alguma maneira, de encontro a muitos questionamentos que vocês trouxeram para nós nas duas primeiras aulas, tá? De como começar a rezar, de que maneira ter uma vida intelectual, como conduzir os estudos a partir da fé. O capítulo 3 ele vai tratar justamente disso conosco, tá? Dessa forma da gente atingir a vida intelectual a partir dos valores que a gente assumiu para a nossa vida, que são os valores cristãos, tá? E pegando o nosso tripé, né, a gente sempre começa pela palavra de Deus, e ela é para nós um norte para aquele encontro. Vou colocar a apresentação aqui, mas você pode, enquanto isso, pegando a carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, tá? Carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22. Pode ir pegando aí enquanto eu estou compartilhando a tela. A carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versículo 22 seguintes. É um texto muito conhecido por nós na comunidade, nós já refletimos muito ele em seminários de vida no Espírito, em experiência de oração, em Pentecostes, e eu escolhi esse texto justamente por conta daquilo que a liturgia desse final de semana nos leva a meditar, que é a experiência do Espírito Santo em Pentecostes, que de alguma maneira a gente precisa aplicar também ao nosso caminho, ao nosso curso, tá? E aí é o texto que trata da questão dos frutos do Espírito. O fruto do Espírito, porém, é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, lealdade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. E o ponto de partida para o nosso norte da palavra de Deus é entender que a vida intelectual é fruto do Espírito Santo. Né? A gente só consegue ter um caminho espiritual, e quem acompanhou a live quinta-feira, a pergunta que o Marcão fez ao professor Nogueira foi muito providente para nós nessa semana. Né? A vida intelectual, ela é fruto do Espírito Santo porque ela coloca todas as coisas em ordem. E aí a palavra de Deus nos garante que o Espírito Santo é o Espírito da ordem, que ordena todas as coisas. Então, se queremos ter uma vida espiritual, não é possível tê-la se não for a partir do Espírito Santo. E da mesma maneira, se queremos ter uma vida intelectual, não tem como tê-la também se não for pela ação do Espírito Santo. Podemos entender, então, que vida intelectual é vida no Espírito. Às vezes a gente tem aquela dificuldade de começar a estudar, às vezes a gente tem aquela dificuldade de, daqui a pouco vou trabalhar isso, a questão da preguiça, deixar para a última hora, e aí a gente fica pensando, nossa, por quê? Por quê? Por quê? Por que a gente é dessa forma? Por que nós procedemos muitas vezes dessa forma? Nós procedemos dessa forma porque não vivemos a vida no Espírito. Percebam que o final do texto para nós é muito profético. Se vivemos pelo Espírito, procedamos também de acordo com o Espírito. Então, a experiência do Espírito Santo, ao colocar todas as coisas em ordem, ela coloca de fato todas as coisas. Ela coloca a nossa vida afetiva em ordem, ela coloca a nossa vida espiritual em ordem, ela coloca a nossa sexualidade em ordem, ela coloca todas as coisas em ordem. Entre elas, ela coloca a nossa vida intelectual. Que, de alguma maneira, proceder de acordo com o Espírito é viver aquilo que nós temos trabalhado em São Tomás de Aquino, que é viver uma vida contemplativa, que ele buscou lá de Aristóteles. Então, é necessário para nós ter uma vida ordenada. A gente vai trabalhar bastante isso daqui a pouco no texto do capítulo 3. Só que sozinhos nós não colocamos nada em ordem. Pela nossa própria força, nós não conseguimos colocar as coisas em ordem. Pela nossa capacidade,
nós não atingimos porque nós somos limitados. E aí vem ao nosso socorro o Paráclito, o Espírito Santo, e junto com o Espírito vem todos os seus frutos, para que a gente consiga proceder de acordo com ele. Então, não há vida intelectual se não for a partir do Espírito Santo. A gente está aí na nossa terceira semana. Hoje a gente encerra a primeira parte de 3 que a gente tem. São 9 semanas. E muitos aqui talvez ainda não tenham conseguido engrenar. Nos falta muitas vezes ainda porque, da preguiça, na verdade, nos falta vida no Espírito. Então, aqui, São Paulo, ele dá uma condição para nós. A condição é pertencer a Cristo. A vida intelectual se tornará para nós uma vida no Espírito a partir do momento em que nós assumirmos que nós pertencemos a Cristo. Porque aqui está muito claro no texto. Os que pertencem a Cristo crucificaram a carne com suas paixões e desejos. Então, nesse momento do nosso caminho intelectual do livro, é necessário perceber em nossa vida de oração quais são as carnes e paixões, as paixões e desejos que nós precisamos crucificar, para que nós possamos ter uma vida intelectual, resultado de uma vida no Espírito. Quais são? Particularmente, eu, Giovanni, identifico na minha vida quais são essas paixões e desejos que eu preciso crucificar. Sou um sujeito profundamente preguiçoso no meu cotidiano. Sou uma pessoa bastante agitada de outro lado. O meu corpo é preguiçoso, a minha cabeça pensa toda hora. E isso muitas vezes me atrapalha de ter uma disciplina de estudo. Então, a preguiça do corpo e a agitação da alma são paixões que eu preciso crucificar para que eu possa ter uma vida intelectual a partir da vida no Espírito. E eu imagino que nós aqui, 38 que estamos na sala, cada um aqui sabe quais são essas paixões. Procrastinação, a desonestidade, e aqui eu não estou falando de desonestidade de roubar das pessoas, não. Mas muitas vezes nós somos desonestos na nossa vida intelectual. Quando, por exemplo, na faculdade ou na escola tem um trabalho para fazer, eu vou lá e copio e colo de alguém. Chega, eu não estudei, põe meu nome aí. E aí, nós colocamos em risco o nosso testemunho de vida. Justamente porque não vivemos a vida no Espírito. O caminho para essa semana de oração é justamente perceber que, se pertencemos a Cristo, devemos proceder de acordo com o Espírito Santo. E a nossa vida intelectual ela só vai dar frutos se ela for a partir de uma experiência de Deus. Porque a partir da experiência de Deus, nós somos capazes de praticar os frutos do Espírito. Conversava com o Leandro essa semana, o quanto essa quarentena está me ensinando a crucificar essas paixões e esses desejos. Mas é um processo. É um processo que a cada dia eu preciso melhorar. Mas eu preciso ter na minha consciência a ideia de que eu não vou melhorar por mim. Aquilo que nós cantamos em todo grupo de oração. Sozinho eu não posso. E esse final de semana, especificamente amanhã, a liturgia nos dá uma grande possibilidade de retomar a nossa vida espiritual pela liturgia de Pentecostes. Nós temos uma grande oportunidade de dar um pontapé naquilo que nós ainda não conseguimos. Talvez alguns aqui, nessas 2 primeiras semanas, ainda tiveram uma certa dificuldade de disciplinar a leitura. Tá? Infelizmente, alguns deixaram o caminho conosco do curso e aí disseram, olha, eu não vou ter disciplina para ler, eu não tenho essa ordem de... E aí, quando chegava para mim
esse argumento, eu pensava, não, espera chegar ao terceiro ponto, né? Mas a gente tem que respeitar a liberdade. Então, se até agora ainda a gente está capengando, é necessário que nessa oração da semana a gente possa pedir que a vida intelectual seja para nós fruto do Espírito Santo, resultado da experiência do Espírito Santo. E aí a gente pode começar a tratar do terceiro capítulo do livro. O terceiro capítulo que vai ter como título a organização da vida. De uma frase aristotélica que Santo Tomás de Aquino retoma e que quem acompanhou a live do professor Noguet quinta-feira ouviu ele dizendo: é próprio do sábio ordenar. Não há vida intelectual, não há sabedoria se a nossa vida ela não for ordenada. E nós, especificamente, que temos uma vida espiritual junto com a vida intelectual, nós sabemos que nós temos alguém que nos ajuda a ordenar a nossa vida, que é o Espírito Santo. Não tem como, gente, e isso é praticamente uma questão matemática. Não tem como a gente conseguir atingir uma sabedoria se ela não for acompanhada de uma ordem. E o livro ele vai trazer para nós, no capítulo 3, 6 tópicos que são para nós um roteiro. Que se a gente seguir o passo a passo desses 6 tópicos, a gente vai ter um grande crescimento intelectual. E aí é algo que a gente tem refletido nessas primeiras semanas. No momento em que nós temos um crescimento intelectual, nós nos aproximamos do conhecimento de Deus. Então, ao buscar uma vida intelectual, nós estamos nos aproximando daquele que nos deu a sabedoria. E aí foi por isso que eu coloquei na oração da manhã hoje aquele texto que a gente possa rezar ao longo da semana, ou em algum momento da oração, o texto de Eclesiástico 4. Porque a sabedoria ela vem de Deus. Então, a organização da vida ela é fundamental para que a gente alcance o conhecimento de Deus. E aí, o livro ele vai apresentar para nós 6 passos. O primeiro deles é simplificar. Às vezes a gente dificulta demais as coisas. Às vezes a gente acredita que o início de uma vida intelectual parte de uma leitura de uma gama enorme de livros, ou a busca pelo conhecimento das coisas a partir das grandes coisas. Quando, na verdade, para a gente chegar nas grandes coisas, a gente tem que começar pelo primeiro degrau. Você não chega no alto de um prédio direto no último degrau. O conhecimento, ele é ordenado. E para isso nós precisamos simplificar o conhecimento. E aí eu separei 3 dicas que o Sertlanges coloca de como simplificar a vida. A primeira coisa que ele propõe, e ele faz aqui uma analogia muito interessante, ele fala, olha, em uma viagem, a bagagem em excesso causa cansaço. Para ele, o estudo supõe a gente levar somente o necessário. Você vai viajar, vai fazer uma trilha, você vai para algum lugar, você enche uma mochila cheia de coisa. Você complica a tua viagem. Você vai chegar no meio do caminho e vai desistir. Porque você está cansado. Então, o ponto de partida para chegar a um conhecimento é levar o necessário. Quantas pessoas aí eu conheço ao longo da minha vida acadêmica, ao longo da minha vida profissional, que começaram um caminho, se interessaram pela filosofia, se interessaram pelas ciências de um modo geral. Na primeira semana compraram 10 livros, falaram, olha, até o final do ano eu vou ter lido esses 10 livros. Quando chegou no final do ano, e aí? Desisti. Muito complicado. Porque colocou muita bagagem na mala. Ficou cansado. Então, organizar a vida supõe levar o necessário.
Então, beleza. Eu quero começar um caminho dentro de uma espinha dorsal, de um rumo. Então, eu vou levar o necessário e vou construindo. Vou construindo, vou construindo, vou construindo, até eu chegar no conhecimento. Mais para frente eu vou apresentar para vocês um filósofo moderno chamado René Descartes, que ele entende justamente o conhecimento a partir de uma ordem, para que não haja dúvidas. Então, primeira dica que ele dá, numa viagem, levar somente o necessário. O excesso gera cansaço. Depois, uma outra forma de simplificar, ele diz que nós devemos reduzir o teor da vida. E o que é reduzir o teor da vida? É não se perder em futilidades. A gente se perde muito com a vida fútil, com a vida mundana. E quando a gente se perde com a vida mundana, a gente perde a dimensão de que o intelectual é um consagrado. Gente, é importante a gente entender que isso não significa que a gente vai se isolar do mundo. A gente tem falado muito disso. Mas é necessário ao intelectual, à pessoa que está buscando uma vida intelectual, encontrar um equilíbrio. Sabe? A gente muitas vezes perde o foco da nossa vida intelectual quando a gente se perde em meio a uma vida mundana. E, de alguma maneira, a vida mundana ela é fatal para a ciência. E uma terceira dica que ele dá nesse ponto de simplificar é eliminar aquilo que é inconveniente. Que vem de encontro ao primeiro tópico, da bagagem. Eu preciso, gente, eu não vou conseguir fazer isso se não for à luz do Espírito Santo. Se não for por uma vida no Espírito. Eu preciso olhar para a minha vida e ver o que é inconveniente dentro do meu caminho de uma vida intelectual. E aí, pegando o professor Nogueira como referência, muitas vezes, o que nos atrapalha essa vida intelectual, o que é inconveniente, é a busca pela erudição. É o conhecer pelo conhecer. Tem alguém pedindo para entrar aqui. Vou aceitar mais uma vez aqui. Permitir. Tem mais alguém? Não, acho que só o Bruno. Vamos seguir. Então, é necessário, de alguma maneira, a gente entender, à luz da oração, o que é inconveniente em nossa vida. Pegando a carta de São Paulo aos Gálatas, o que são paixões? Eliminar aquilo que é inconveniente, dito pelos Sertilanges, é eliminar as paixões, dita por São Paulo. Um segundo caminho que ele nos apresenta para organizar a vida é o que ele chama de guardar a solidão. E guardar a solidão para o livro significa deixar as banalidades e guardar retiro. É necessário o intelectual retirar-se às vezes. A busca pelo silêncio. Tem uma ideia que eu gostei muito dele e que eu vou adotar muito para a minha vida espiritual, é que, segundo os Saint Langes, o retiro é o laboratório do espírito. A gente tem muito medo da noite. A noite aqui de uma forma simbólica. A noite aqui, que é o momento do silêncio. E é nesse momento que a nossa alma se aproxima de Deus. Tem uma música do Monsenhor Jonas Abib que eu sou apaixonado por ela. Muito antiga. E, em determinado momento da música, ele fala assim: te procurei no barulho, só encontrei solidão. Te procurei no barulho, só encontrei solidão. Nós não vamos alcançar uma vida organizada, nós não vamos ordenar a nossa vida intelectual em meio ao barulho. E trazendo para um campo espiritual, para uma dimensão espiritual, que é a nossa dimensão de vida, guardar a solidão implica em uma vida de oração.
ou uma vida no espírito. Nós precisamos desse momento onde a nossa alma, o nosso silêncio interior, a nossa solidão interior nos aproxime de Deus. Então, simplificar. Segundo, guardar a solidão. Um terceiro caminho que ele nos apresenta é cooperar com seus iguais. E aqui eu acho muito bonito a reflexão que ele faz. O livro, ele nos leva a entender, nesse momento do livro, ele leva a gente a entender que viver a vida interior é, ao mesmo tempo, doar-se para os outros. A vida interior, que leva a uma vida intelectual, é eu abrir mão de mim pelo outro. E não tem exemplo melhor para a gente seguir que não seja exemplo de Cristo. Porque o que é Cristo para nós? Cristo é aquele sujeito que abriu mão de si e se deu por nós. A vida intelectual nos leva a mostrar a verdade para aqueles que são próximos de nós. Porque, veja, quem diz que acredita em Deus e é incapaz de estar unido ao irmão é um mentiroso. Isso não sou eu que estou dizendo, é a Sagrada Escritura. Do que adianta eu construir uma sabedoria, e isso vai vir de encontro também ao texto eclesiástico que eu propus para uma oração. Do que adianta eu adquirir o conhecimento de tudo se eu não tiver amor? Lembra da carta de São Paulo aos Coríntios? Se eu sou incapaz de doar pelo outro. O próximo é o ser que precisa da verdade. Então, a vida intelectual supõe eu doar-me para o outro, para que ele também se aproxime dessa verdade. E eu queria muito que nesse momento do nosso estudo, e ao longo da semana você lendo o capítulo 3, você perceba que isso nada mais é do que um grande roteiro para a gente alcançar a vida espiritual, que passa pela vida intelectual. Quarto ponto que ele apresenta para que a gente possa alcançar uma vida intelectual de forma ordenada, de forma organizada, é cultivar relações necessárias. E aqui, você tem que tomar cuidado quando você estiver lendo, porque você vai correr o risco de confundir com o segundo tópico. Porque, peraí, no tópico 2 ele falou que a gente ficar sozinho. E aí no tópico 4, ele vai falar que a solidão demanda empobrece o homem. Nós precisamos guardar a solidão para o momento próprio da solidão. Mas nós estamos no mundo. Há um momento, por exemplo, que eu considero que St. Lance foi até, de certo modo, duro, onde ele vai dizer que o homem isolado, ele torna-se abstrato. Ele torna-se um tímido. Ele se torna, de alguma maneira, alguém que não contribui para a sociedade. Do que adianta? Beleza, guardei solidão, fiz o retiro, fiz o laboratório da alma, cooperei e não cooperei com os iguais. Não adiantou nada. Da mesma maneira, do que adianta toda a solidão se eu não contribuo para o mundo o conhecimento que eu adquiri? E quando o St. Lance coloca relações necessárias, o que ele está propondo é que a gente precisa encontrar uma medida nas nossas amizades. Ele propõe que a gente alcance uma moderação nas nossas conversas, nas nossas relações. Porque a gente não pode nunca perder de vista, gente, que como intelectuais nós somos consagrados. E aqui eu provoco até uma reflexão, uma crise no teu pensamento. E que essa crise venha quando você estiver estudando o capítulo 3.
Que conversas a gente tem tido na escola, na faculdade? Qual é o conteúdo dos nossos papos? Será que as amizades que nós temos cultivado são aquelas amizades que nos conduzem a uma vida espiritual? Quem são os nossos próximos? Quem são os nossos iguais? Do que adianta eu guardar a solidão, fazer o retiro, fazer esse laboratório da alma, do espírito, se quando eu estou no intervalo da faculdade, as minhas conversas, elas são conversas vãs, que vão contrárias à minha fé. Ah, Giovanni, significa então que eu vou ter que romper a amizade com essas pessoas? Não necessariamente. Significa que eu vou ter que encontrar uma moderação nessas amizades. Porque aquilo que é em excesso, e a gente vai trabalhar isso na filosofia daqui a pouco, aquilo que é em excesso, de alguma maneira, ele tira a nossa paz de espírito. Então nós precisamos guardar aquilo que é necessário. Encontrar uma medida para tudo. Quinto conselho é conservar a dose necessária de ação. E aqui foi um momento que eu passei a refletir muito na minha vida. A vida interior, ela deve me levar a uma ação, a agir. Só que eu preciso cuidar para que essa ação ela não se confunda com ativismo. Eu preciso entender que o estudo ele é necessário, mas o estudo ele não é a totalidade do homem. Nós não somos só estudo, nós não somos só seres intelectuais. Nós somos espirituais, nós somos afetivos. Então, é legal que nessa parte do livro ele até provoca a gente. Ele fala, olha, é preciso reservar momentos para diversão, por exemplo. A diversão que é o alimento do corpo. Então, eu não vou sair, eu não vou para a festa que eu tenho que ler. Peraí, qual que é a moderação disso? Qual que é a dose necessária que eu estou aplicando para a minha vida intelectual? Gente, e é algo que o Seth Lange, ele bate o tempo todo no livro. Nós não somos isolados. Então eu preciso reservar um momento do meu dia para o retiro, minha oração. Eu preciso reservar um momento do meu dia para o meu estudo, para a minha vida contemplativa. Mas eu não posso esquecer que eu não sou só isso. A vida intelectual é parte da minha vida. Acontece muito da pessoa começar a estudar e aí se debrulhar em livros e aí esquecer do resto da vida. Gente, tem pessoas que são vocacionadas para isso. E o modelo mais concreto que eu posso dar para vocês é Santo Tomás de Aquino. Ok, dedicou a vida 100% ao intelectual. Mas são pessoas separadas por Deus para isso. Nós não. Então tomem muito cuidado. Quando você dedicar um tempo exagerado à vida intelectual e esquecer do resto. Então, a prática do esporte, as relações necessárias, a diversão, o namoro, a vida espiritual, tudo isso deve encontrar uma moderação. Por quê? Volto lá no primeiro tópico. Senão fica enchendo a mala de bagagem, no meio do caminho a gente cansa, a gente desiste. E por último, ele vai propor manter o silêncio interior. O intelectual, ele deve ser intelectual durante todo o tempo de sua vida. No sentido de se aproximar de Deus. Se nós já entendemos que a vida intelectual, ela nos aproxima de Deus, então, a todo tempo da minha vida, eu preciso me aproximar de Deus. Eu só vou aproximar-me de Deus no retiro, mantendo esse silêncio interior.
Agora a gente vai para a terceira via nossa, tá? Que é a parte filosófica. A nossa parte de filosofia, eu dividi ela em 3 blocos, né? A cada 3 semanas, um bloco, né? Então, eu estou encerrando com vocês hoje o terceiro bloco, que é tratar a questão dos gregos como base da filosofia. A partir da semana que vem, a gente começa a falar da filosofia medieval, Santo Agostinho e Santo Tomás de Aquino, tá? Como segundo bloco, e depois o terceiro bloco já é uma questão mais moderna da filosofia, tá? E aqui agora eu vou trabalhar com vocês de que maneira a filosofia grega influencia nas falas de Jesus Cristo ou nas cartas de Paulo. Quem aqui participa do projeto Timóteo, a gente teve uma parte dessa aula já, né? Foi uma das primeiras aulas que a gente faz lá no Timóteo, que eu acho importante a gente trazer também para esse espaço, para a gente poder compreender. E geralmente, quando eu trago essa aula, o pessoal tem uma primeira reação de estranhar. Como assim? Os gregos influenciaram Jesus? Mas Jesus não era Deus? Sim, mas eu pego o Evangelho, Jesus crescia em sabedoria. Então, Jesus era um sujeito profundamente estudioso. E o que ele tinha de acesso ao estudo da época? A filosofia grega. Então, tem muitos momentos no Evangelho, tem muitos momentos das falas de Cristo que, fazendo uma análise filosófica, ele buscou no Sócrates, ele buscou no Diógenes. Então, eu vou passar com vocês nessa terceira parte, nessa meia hora, em como a gente percebe elementos da filosofia grega na pregação de Jesus Cristo ou de Paulo. Tá? Para a gente perceber o quanto a filosofia nos ajuda a conhecer, o quanto a filosofia nos aproxima de Deus. Tá? E aí eu vou passar com vocês com alguns pensadores e como eles nos ajudam. O primeiro que eu vou tratar é Sócrates. Desculpa, não. É Sócrates. Sócrates, gente, que é o grande mestre de Platão. Nasce por volta ali do ano 470 a.C., morre ali por volta de 399 a.C. E Sócrates, ele é uma figura muito parecida com Jesus, porque ele não escreveu nada. Tudo que ele propõe de ensinamento é fala, é discurso, tá? Tudo que a gente sabe de Sócrates são escritos de Platão, bem como tudo que a gente sabe de Jesus Cristo são escritos dos seus discípulos. E o Sócrates, ele é o grande precursor da filosofia. Tá? E como que a gente percebe influências de Sócrates no cristianismo, no evangelho? Sócrates, ele aposta que ele vai levar o indivíduo ao conhecimento da verdade por meio de um diálogo crítico. O que é o diálogo crítico? É aquele que me faz pensar. Se você pegar os grandes diálogos que Jesus tem no evangelho, Samaritana, Nicodemos, Levi, o jovem rico. Se você pegar todos os grandes diálogos que Jesus tem no Evangelho, todos eles são, na verdade, um diálogo crítico. Porque ao final desse diálogo, aqueles personagens pensavam acerca daquilo e levavam a uma mudança. Essa mudança, Sócrates daqui a pouco vai chamar para nós de maêutica. No Evangelho, essa mudança é uma grande conversão. Então, Sócrates consegue atingir a razão do homem por meio de um diálogo crítico. Essa mesma estratégia de chegar ao coração do homem, Jesus Cristo usa. E ele vai seguir os passos que Sócrates propõe. Vejam, sempre que Sócrates quer propor o conhecimento a alguém, ele começa com uma exortação. Exortação é o convite à discussão. Então, ele subia num espaço muito comum entre os gregos, chamado ágora. A ágora era o espaço de discussão para Sócrates. E lá ele propunha debater sobre algum assunto. Assunto que ele considerava importante para aquele povo. E ele exortava, ele chamava para a discussão. Depois que ele convidava a discussão, ele partia para um segundo ponto, que ele chama de indagação. O que é indagação? É buscar entender o que aquelas pessoas pensam sobre aquele assunto. É tentar chegar a um senso comum sobre aquilo.
Bom, eu estou falando com um grupo de sofistas, por exemplo, Sócrates. Sofistas era um grupo de políticos que não tinham compromisso com a verdade. Então, beleza. Eu sei como falar com eles. Ah, eu estou falando agora com guardiões militares. Vou falar com eles desse jeito. Então, ele vai perguntando, ele vai indagando para chegar à a maneira que aquelas pessoas enxergam as coisas. Se você pegar as cartas de Paulo, Paulo usa muito essa ideia da indagação. Quando ele visita as comunidades, ele quer entender um pouco. Quando ele vai falar com os coríntios, com a comunidade de Corinto, ele tem uma linguagem que ele não usa com os gálatas. Quando ele vai falar com os gálatas, ele usa uma linguagem que ele não usa com os romanos. Porque ele entendeu aquele povo. Depois da indagação, há uma ferramenta aqui que Jesus usava com uma grande maestria, que é a ironia. Ironia é a desconstrução do argumento do seu interlocutor. Como assim, Gilberto? Vamos lá. O Sócrates, ele nunca respondia uma pergunta com uma resposta. Ele sempre devolvia para o interlocutor dele uma outra pergunta, justamente para que aquela pessoa pudesse refletir sobre aquilo e ela pudesse chegar a um conhecimento da verdade. A isso, Sócrates chama de ironia. E quando a gente pega alguns diálogos de Jesus Cristo no Evangelho, eu posso concluir que Jesus era um sujeito profundamente irônico. Você pega, por exemplo, o diálogo dele com Pôncio Pilatos, quando ele é questionado se ele é o rei dos judeus. Jesus não fala assim. Ele desconstrói o argumento. Quando você pega, por exemplo, o diálogo com Jesus com Nicodemos, que para mim é um dos diálogos mais engraçados que eu tenho no Evangelho. Engraçado no bom sentido. Porque eu fico pensando na cabeça do Nicodemos como é que não deve ter saído fumaça. Porque ele vinha com uma questão para Jesus, Jesus, ao invés de responder, provocava. A conversa com a samaritana. E tantos outros diálogos. A conversa de Jesus com Pedro depois da ressurreição. Tu me amas? Então, a ferramenta da ironia é um instrumento que tanto Sócrates quanto Jesus utilizavam para chegar no indivíduo. Sócrates queria chegar na razão do homem, aquilo que ele chama de maiêutica. Maiêutica, gente, a palavra maiêutica significa parto. A mãe do Sócrates, ela era parteira. Então, Sócrates conviveu a vida toda dele vendo crianças nascendo. E ele percebe que o conhecimento é justamente um parto. Ele é gerado, ele é concebido, é gerado, ele é gestado durante 9 meses para que nasça. O conhecimento ele não é instantâneo, ele não vem de um pé de couve. É um processo que, por meio da exortação, da indagação, da ironia, se atinge a maiêutica. Ô, Giovanni, a Tatiele caiu da sala aí e ela disse que tá pedindo para você liberar ela aí, por favor. Vamos lá, Tati. Permitir. Beleza? Entrou? Vamos lá, vamos seguir, ó. Então, quando a gente pega os grandes diálogos que Jesus Cristo tem no Evangelho e que levam as pessoas à conversão, passa por esses passos. Eu sou um sujeito profundamente curioso para quando eu chegar no céu, a primeira pessoa que eu vou procurar lá no céu vai ser o jovem rico. Porque o Evangelho não fala se ele se converteu ou não. Naquele momento ele deu as costas e foi embora. Mas pode ser que no futuro ele tenha se convertido. Então, quando eu chegar lá, eu vou perguntar para ele, cadê o jovem rico? Ele veio aqui para cima? Porque, para mim, o diálogo com o jovem rico é um diálogo profundamente socrático. Porque aquele jovem procura Jesus esperando uma resposta e ele sai com um pensamento crítico acerca daquilo. Então, em Sócrates, a gente percebe essa forma de Jesus de chegar ao coração do homem.
Depois, em Platão, como é que a gente percebe isso? Comi bagunçado aqui. Nossa, eu fiz errado, mas vamos embora. Já deixa tudo pronto aqui. Desculpa. Aqui, ó. Em Platão, Platão apresenta um caminho que ele, Platão, chama de dialética. Dialética. E o que é dialética? Dialética, gente, é o choque de duas palavras. A tese, e a tese que é uma afirmação, e uma antítese. A antítese que é uma objeção. Para Platão, toda ideia, ela é acompanhada de si de uma ideia oposta. Sempre uma tese, ela é acompanhada de uma antítese. Só que o que é conhecimento para Platão? O choque da tese com a antítese deve levar a uma síntese, deve levar a uma superação. Então, eu sou corintiano, graças a Deus. É o grande amor da minha vida. Quando eu estou conversando com um flamenguista, existe uma tese. Existe uma tese, o Corinthians, e existe uma antítese, o Flamengo. Isso pode levar a uma briga, onde nós dois não vamos chegar a conhecimento algum, ou isso pode chegar a uma síntese, o conhecimento sobre futebol, por exemplo. Dialética, então, gente, é essa oposição entre tese e antítese, que para Platão deve levar a uma síntese. Quando nós pegamos as grandes discussões de Jesus com os fariseus, com os mestres da lei, você pega, por exemplo, aquela discussão de Jesus sobre a possibilidade de trabalhar aos sábados, partindo da lei judaica. Percebam como Jesus conduz aquelas pessoas ao conhecimento de Deus por meio de um movimento dialético, onde há uma tese, a lei judaica, há uma antítese, que é aquilo que Jesus está apresentando, que é contrário a tudo aquilo que aquelas pessoas conheciam, e no final Jesus apresenta uma síntese, a conclusão do evangelho. E por meio da síntese, muitos judeus se converteram a Jesus Cristo. Eu gosto muito nas minhas pregações de usar essa ferramenta platônica da dialética, da provocação, do choque de tese e antítese. Para Platão, esse movimento dialético, ele deve tirar o homem do plano da doxa. Doxa significa opinião, e deve levar o homem ao plano da episteme. Episteme significa conhecimento. Então vejam, o movimento dialético tira o homem da condição de pecado e leva o homem à condição de filho de Deus, do conhecimento de Deus. Quando você pega, por exemplo, a mulher adúltera, ali percebe-se claramente um diálogo construído a partir da dialética de Platão. Porque há a tese do apedrejamento, há Jesus que se apresenta como a antítese de toda a cultura judaica, e ao conhecimento de Deus depois desse movimento. Então, em Platão, que é discípulo de Sócrates, Jesus constrói a sua tese a partir desse movimento dialético. Repito, muita gente, quando eu dou essa aula, em outros lugares, fica até de alguma maneira escandalizado. Como assim? Jesus era Deus, meu. Como é que esses caras estão ensinando Deus? Não se esqueçam, Jesus é a potência feito ato. É Deus feito homem. E se ele crescia em sabedoria, significa que ele estudava, que ele tinha uma vida intelectual. E mesmo aqueles que depois transcreveram o Evangelho, Mateus, Marcos, Lucas e João, tinham conhecimento da filosofia grega, por conta da cultura judaica, por conta da cultura greco-romana. Então, eles, de alguma maneira, para que o Evangelho se tornasse, de alguma maneira, mais compreensível, se utilizava essas ferramentas.
E em Aristóteles, eu nem vou me alongar muito, porque a gente trabalhou muito Aristóteles na semana passada, a questão da vida contemplativa, ou vida feliz. Quando você pega, por exemplo, São Paulo, buscai as coisas do alto, onde habita Deus. É uma vida contemplativa. Imitai a Deus, visto que sois filho que ele ama. É uma vida contemplativa. Que no final das contas deve levar o homem à felicidade, a uma vida feliz. Então, nesses três, que é a primeira parte da aula, a gente identifica elementos claros, tanto no Evangelho quanto nas cartas de Paulo. E eu fico pensando, gente, retomando uma conversa que eu tive com vocês semana passada, se o início do cristianismo, aquela briga se jogava fora ou não o conhecimento grego, que eu trabalhava com vocês na semana passada, se a igreja tivesse decidido abandonar tudo que os gregos ensinaram e começar do zero a partir da Idade Média, como nós teríamos perdido? E como a filosofia ela é fundamental para o nosso conhecimento de Deus. Ainda no período grego, ainda entre os clássicos, existe um período histórico que a gente chama de helenismo. O helenismo, gente, são escolas, são movimentos próximos dos romanos. Começa ali por volta de 322 a.C. e vem até Cristo. Eles são depois de Aristóteles, tá? São pós-aristotélicos. Então você tem Sócrates, Platão, Aristóteles, helenismo. Nesse momento, a Grécia já está em decadência. O Império da Macedônia já dominou os gregos. Deu início ao Império Helenístico de Alexandre o Grande. Rapidamente os romanos vão dominar e começa a culturação greco-romana. E existe um elemento fundamental na filosofia helenista que Jesus Cristo usou muito no Evangelho, que é a questão de uma vida feliz, que os helênicos chamam de ataraxia. Ataraxia com X. Ataraxia. E o que é ataraxia? Ataraxia é a paz de espírito. Os helênicos, muito influenciados por uma cultura oriental, que está chegando ali na Grécia, vão apresentar caminhos, fiquem atentos, os helênicos eles vão apresentar caminhos para que a gente possa atingir essa vida feliz. Essa ataraxia, esta paz de espírito. E aí, a primeira escola helênica que aparece é o que nós chamamos de cinismo. Cinismo que é inaugurado por um filósofo chamado Diógenes. Diógenes de Sinope. Inaugurado não. Quem inaugura o cinismo é o Antístenes. O Diógenes é o grande nome do cinismo. E, gente, vocês vão assustar com o que eu vou falar para vocês. Jesus Cristo, além de ser um sujeito profundamente irônico, do ponto de vista socrático, ele também é um sujeito profundamente cínico, do ponto de vista helênico. Nossa, vocês estão ofendendo? Não, calma, vocês vão entender. Cinis, a palavra cinis, ela vem da palavra cachorro, cão. O cinismo, gente, é ter uma vida como a dos cães. Como assim? O Diógenes, que é o grande nome dessa escola, ele fala o seguinte, olha, todas as vezes que o homem se preocupa demais com coisas externas, ele perde a paz de espírito, ele perde a ataraxia, ele perde a felicidade. O homem vai encontrar uma vida feliz, uma vida em paz, o homem vai atingir a ataraxia quando ele se preocupar com o que realmente importa naquele momento. O cinismo, ele propõe a gente ver como cachorro. O cachorro não está preocupado se à noite ele vai ter o que comer. Se ele vê uma tigela de ração agora, ele vai comer aquela tigela de ração e pronto, acabou. Ele não está preocupado com depois. E o Diógenes, ele vai propor no cinismo que a gente viva o momento.
que tudo aquilo que não seja próprio desse momento, que a gente guarde para o momento. E eu tenho certeza que na cabeça da maioria de vocês, 2/3 do evangelho estão saltando. A cada dia cabe o seu mal. Olhai os lírios do campo, não plantam. Olha os pássaros do céu. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e tudo mais vos será dado por acréscimo. Aqui a gente tem citações no Evangelho que estão diretamente ligadas ao cinismo do Diógenes. Eu estou aqui dando aula para vocês agora, e isso me faz feliz agora. Terminada a aula, Érica e eu temos que ir para Jacutinga. E se eu ficar aqui pensando que eu tenho que resolver um tanto de coisa antes de ir para Jacutinga, eu não vou viver nesse momento que me faz feliz e nem vou adiantar o tempo. Então, o cinismo parte da ideia de que o que importa para esse momento? E aí Jesus, com toda a sabedoria que lhe cabe, nos ensinou. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todo mais vos será dado por acréscimo. Uma segunda escola muito presente nesse período, que a gente enxerga elementos dela no cristianismo, é o ceticismo. O ceticismo, que é inaugurado por um cara chamado Pirro de Elis, o ceticismo prega o seguinte: você acredita em uma coisa? Isso para você é verdade? Então não fica tentando encontrar respostas além daquilo que você acredita. Acredita naquilo. Todas as vezes que eu vou embater verdades, eu vou perder a paz de espírito. Então, se eu acredito em uma verdade, e se essa verdade é para mim verdade, as outras coisas eu vou descartá-las. Eu confesso a vocês que eu usei muito o ceticismo na faculdade, quando eu estava fazendo história, minha primeira graduação. Porque eu já cheguei na faculdade com a fé muito enraizada em Deus. De repente eu me vi meio um tanto de ateu, que eu falei, caramba, eu estou errado, só esses caras estão certos. E eu confesso que meu primeiro semestre na faculdade foi uma crise profunda de fé. Até que eu tive aula sobre ceticismo. E eu falei, nossa, é verdade. O que eu preciso? Eu preciso assumir para mim a minha verdade. Qual é a minha verdade? Deus existe. E Jesus Cristo é o Senhor. As outras coisas que eu ouço aqui na faculdade, eu jogo para o alto. O Pirro, que é o criador da escola, tem até uma expressão, epoqué, suspensão do juízo. Pensar naquilo que é importante para o momento. Que se confunde um pouco com o cinismo. Tem um pouco do cinismo aqui. Mas eu preciso assumir minha própria verdade e fazer dela o fundamento de minha vida. E quando eu pego, por exemplo, a carta de São Paulo aos Coríntios, São Paulo se utiliza muito do caminho cético para falar para fundar a comunidade de Corinto. Porque é uma comunidade repleta de verdades. Não, a verdade é Cristo. E aí, como é que eu percebo isso no Evangelho? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Antes de eu ir para o terceiro, gente, a gente vai. Agora são 9h30, mas a gente já atrasou 15 minutos para começar. Então a gente ainda vai ocupar mais um pouquinho da aula, tá? 5 minutinhos eu termino. A terceira escola é o estoicismo. Aqui a gente já está no período cristão, a gente já está no Império Romano. A filosofia estoica de um cara chamado Zenão de Sítio já está junto com o nascimento de Cristo. E para o estoicismo, eu vou conseguir enfrentar o mundo quando eu atribuir às coisas uma causa divina. Eu tenho que enxergar o mundo e perceber que eu não sou capaz de transformar o mundo. Eu tenho que ser resiliente ao mundo. Mas uma das maneiras que eu vou ter coragem e força de enfrentar as minhas dificuldades é atribuindo o acontecimento das coisas a uma causa divina. Isso de alguma coisa me enche de coragem.
Quando, por exemplo, Jesus promete o Paráclito, falou, eu vou para o Pai, mas eu vou mandar para vocês alguém para ser o defensor. Eu imagino que aquelas pessoas que ouviam Jesus falando se enchiam de coragem. Opa, peraí, ele não vai estar com a gente, mas ele vai mandar alguém para nós. E fazer com que seus discípulos tivessem, de alguma maneira, força para enfrentar as dificuldades do seu tempo. Então, todas as vezes que a gente atribui o acontecimento das coisas a algo divino, a gente age com estoicismo. Quando eu busco as coisas do alto, e eu entendo que é lá que Deus habita, aquilo de alguma maneira me enche de coragem para enfrentar meus problemas. Isso é agir de forma estoica. E o último é o epicurismo. O epicurismo que é buscar os prazeres de forma moderada. Todos os prazeres que eu tenho, se eu usá-lo de forma moderada, eu vou alcançar a paz de espírito. Por outro lado, se eu usar dos prazeres da minha vida de forma exagerada, eu vou perder a paz. Isso me faz lembrar, por exemplo, a carta de São Paulo aos Gálatas. Quem vos enfeitiçou? Todas as vezes que São Paulo... e aí cai, por exemplo, na questão dos frutos da carne, que eu comecei a aula com vocês. Quando eu uso as coisas que me dão prazer de forma exagerada, eu peco, trazendo do ponto de vista religioso. Então, com Epicuro, que é o criador dessa escola, nós aprendemos eu não tenho que jogar fora as coisas que me dão prazer. Os prazeres são bons, mas eu preciso usar o prazer de uma maneira que não tire minha paz de espírito, que faça com que eu não perca a ataraxia. E aí, é legal a gente ter essa capacidade de enxergar o texto sagrado e perceber de que maneira o pensamento grego foi influenciando. A ideia para essa aula, então, foi justamente a gente construir esse caminho. Deixa eu voltar para cá. Foi justamente a gente construir esse caminho de perceber pelos socráticos, Sócrates, Platão e Aristóteles, e pelos helênicos, estoicismo, epicurismo, ceticismo e cinismo, formas que influenciaram o discurso de Jesus Cristo.